Olá, olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Jarlisson Moreira e essa é mais uma aula do curso Python Progressivo. E pessoal, na aula de hoje a gente vai ver uma coisa de nome bem estranho chamada precedência de operadores. Mas apesar do nome feio, né, é um assunto bem tranquilo, mas muito, eu não consigo nem mensurar o quanto importante esse assunto é para o Python como para a computação de uma maneira geral. Vocês devem ter visto a thumbnail, aqui a capinha do vídeo do YouTube, com a charadinha matemática, né? 1 mais 1 vezes 2. Você já deve ter visto isso aí em rede social, Instagram, Facebook. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, desde o Orkut já vi essas charadinhas matemáticas aí, né? E o interessante nessas charadinhas que a gente coloca lá para o pessoal fazer continha de somar e multiplicar, que você vai ver os comentários, tem 50 pessoas dando resposta diferente, né? É engraçado como o ser humano, cada um pensa de uma maneira, tem uma lógica diferente. O pessoal até se justifica lá, não, aprendi assim, não, aprendi assado. Só que, pessoal, isso aí não pode acontecer, em hipótese alguma, com as máquinas, com os computadores, certo? Vamos supor que um exemplo, a torre de controle de tráfego aéreo, ela faz lá um cálculo e diz que o avião precisa subir 2.000 pés. Aí manda esse sinal lá pro avião, o computador de bordo do avião vai lá, faz os cálculos dele e descobre que tem que subir apenas 1.500 pés. Vocês conseguem imaginar o tamanho do problema? Uma máquina diz para ele subir 2.000 pés e a outra máquina diz para ele subir só 1.500. Por exemplo, outro exemplo, ainda na aviação, quem gosta de aviação aí. Tem um ponto na pista do aeroporto chamado V1. O avião ele vai acelerar para decolar. Se ele estiver antes da V1, ele ainda pode abortar e frear a decolagem, em segurança. Mas passou da V1, o avião não pode mais frear. Ele tem que subir, levantar voo, ganhar altitude e lá em cima resolve os problemas e, se for o caso, volta para o aeroporto. E por que eu estou falando desse V1? Porque cada voo de cada aeronave, de cada aeroporto, precisa calcular essa distância de V1. Ela é variável, tá? Ela não é um ponto fixo lá na pista do aeroporto, não. Então, se o avião estiver mais pesado, já é um V1. Se for um avião de motor mais forte, mais fraco, um monomotor, bimotor, cada caso é um caso, mas cada avião vai calcular o seu V1, daquele voo específico, né? Obviamente existe uma fórmula pronta para cálculo de V1, e se qualquer avião estiver naquelas mesmas condições, ele tem que calcular o valor exato do V1, né? Que é onde o avião vai rotate, levantar voo. Então imagina se cada avião faz o cálculo de maneira errada, que nem os seres humanos estão dando respostas diferentes aqui nos comentários. Pessoal, não pode. Imagine a catástrofe se cada computador fizesse as suas contas e tivesse resultado diferente. Não existe essa possibilidade. Imagina você terminar aqui o curso Python Progressivo, obviamente a NASA vai começar a te sondar, vai querer que você trabalhe para a NASA. Aí seu computador lá na NASA em Houston, no Texas, diz que a sonda tem que se aproximar 10 metros para chegar na estação espacial. Aí você manda lá o código para a sonda faz os cálculos e descobre que tem que avançar 15 metros. Mas não tem 15 metros, só tem 10 metros da sonda até a estação. Ou seja, ela vai avançar 15 e vai bater na estação espacial. Vocês conseguem imaginar o quão o mundo depende das máquinas, dos computadores, e depende que eles façam os mesmos cálculos? Então, pessoal, qualquer máquina, a minha, a sua, lá no Japão, lá na Europa, daqui a 20 anos, lá no espaço, tem que fazer as mesmas contas e obter sempre o mesmo resultado. E eu pergunto, como é que a gente faz para garantir que dois computadores que pegaram a mesma continha vão sempre ter o mesmo resultado? A gente garante isso através de um troço chamado precedência de operadores. O que é precedência? Precedente, né? Aquilo que vem antes, aquilo que vem de maneira prioritária. Então, criou-se um conjunto de regrinhas matemáticas
para saber como é que eu vou resolver cada continha daquela. O que é que eu faço primeiro, o que é que eu faço por último, o que é para fazer, o que não é para fazer. Beleza? Então vamos aprender aqui um pouquinho sobre essas regrinhas, né? Chamada precedência de operadores, tá? Antes de tudo, convido vocês a acessar o nosso site, é o pythonprogressivo.net. Aconselho a usar pelo computador. Clique aqui, ó, sumário, e procure um tutorial de precedência de operadores da matemática. Lá vai ter uma tabelinha com a precedência de operadores, que é essa daqui. Mas basicamente o que a gente fez foi o seguinte. Deixa eu digitar aqui bem grande para vocês. Imagine a continha 1 mais, vou pegar aqui minha colinha, 1 vezes 2. O que é que acontece aqui? Por que é que dá confusão, né? Ei, para de mexer aí. Minha gata está mexendo na caixa. Gatos são loucos por caixa. Qual a confusão que acontece aqui? Vai ter sempre um elemento que vai fazer primeiro a soma. 1 mais 1, 2. Aí fica 2 vezes 2. Que é igual a 4. E vai ter outro elemento que vai fazer primeiro a multiplicação, né? Vai fazer primeiro isso daqui, ó. Aí fica 1 mais 2 igual a 3. É aí que surge a confusão, né? Qual operador fazer primeiro? A soma ou a multiplicação? E aí, vocês sabem? Lembra da época da escola? Porque precedência a gente estuda lá no fundamental. Toda criança é para saber isso, né? Mas a gente acaba esquecendo com o tempo, né? Então vamos lá, vamos estudar a tabela de precedência de operadores. Tá aqui ela, ó. A primeira coisa que você deve fazer é a exponenciação. O elevado, tá? Primeiro tem que fazer o elevado. Deixa eu abrir aqui o Python. Vamos fazer 1 mais 2 elevado a 3. Qual que vai ser o resultado disso aqui? Como a gente viu, a precedência fala que a exponenciação, ó, ela vem primeiro que a soma, tá aqui a adição, lá embaixo. A adição está em terceiro lugar. Então, primeiro a gente faz 2 elevado a 3, que é 8, só depois que faz a adição. Soma mais 1, 8 mais 1, 9. Beleza? Tranquilo? Primeiro, exponenciação. Se tiver uma fórmula gigante com várias continhas, a primeira é a exponenciação. Depois, vamos pegar aqui um exemplo mais legal. 1 mais 4 dividido por 2 vezes 3 menos 1. Vamos lá estudar precedência. Primeiro, exponenciação. Certo? E aí, tem exponenciação aqui nessa minha fórmula? Não tem. Então, bola para frente. A segunda classe de precedência, ó, é a multiplicação, a divisão e o resto da divisão. Tem aqui o asterisco, né, que é a multiplicação, a barrinha, que é a divisão, e esse carinha aqui, que é o resto da divisão. Quem não se lembra é porque pulou o tutorial passado sobre operações matemáticas. Vocês têm que saber disso, tem que estar em mente. Aí, o que acontece aqui? Esses três símbolos aqui, esses três operadores, eles têm precedência igual. Quando tem precedência igual, a gente faz primeiro da esquerda para a direita, tá? Então vamos lá, voltar para a nossa continha. Ó, aqui terceiro é adição e subtração, né? Só depois a gente faz a adição e a subtração. Mas vamos lá. Eu tenho aqui adição, eu tenho aqui divisão, eu tenho aqui multiplicação e subtração. Qual que eu vou fazer primeiro? Lembre-se que a multiplicação e a divisão, elas têm igual precedência. Então, eu vou fazer primeiro o que está aparecendo primeiro da esquerda para a direita. Que é o quê? Que é o 4 dividido por 2, que dá 2. Então, essa expressão fica 1 mais 2 vezes 3 menos 1, né? Deixa eu digitar aqui. Vamos fazer o passo a passo. Certo? Eu vou fazer primeiro a divisão porque ela aparece primeiro.
ela tem a mesma precedência da multiplicação, mas como apareceu primeiro, vou lá e faço a divisão antes. 4 dividido por 2, 2. Aí vezes 3, menos 1. E agora? Agora eu tenho a soma, tenho a multiplicação e tenho a subtração. A precedência da multiplicação, ela vem antes da adição e subtração. Então agora eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 3, 6. Menos 1. Prontinho. Agora eu tenho 1 mais 6 menos 1. Pode fazer direto, né? 1 mais 6, 7 menos 1, 6. Pronto, o resultado é para dar 6. Segundo as regras da precedência matemática. E tá aí. O Python fez certinho. Ele colocou uma casa decimal aqui porque eu fiz uma divisão, né? 4 dividido por 2. Mas, pessoal, basicamente é isso, tá? Isso é a precedência de operadores. Só que eu vou dar para vocês uma dica extra, tá? Embora o resultado oficial disso daqui seja... Deixa eu colocar primeiro lá. 1 mais 1 vezes 2. Primeira multiplicação, né? 1 vezes 2, 2. 2 mais 1, 3. Tá aqui o resultado correto. Essa equaçãozinha, essa continha, o resultado é 3. Aqui na China, em Cuba, na Suécia, onde você imaginar, vai dar 3. Todos os computadores, relógios, computador de bordo do carro, do seu carro, seu celular, tudo tem que dar esse resultado. Sempre, qualquer hipótese, tá ok? Porém, pode ter sido que a pessoa que escreveu essa continha não quis, na verdade, fazer isso. Ela quis, na verdade, que você primeiro fizesse a soma. Porque se eu primeiro fizer a soma, vai ficar 1 mais 1, 2. 2 vezes 2, 4. E aí, como é que eu garanto que primeiro eu vou fazer a soma? Tem um operador que ele tem uma precedência que é antes de qualquer uma daquela. Que é uma precedência bem mais importante. Que é o parêntese, tá? O parêntese, ele tem uma precedência maior que tudo. Então, se eu colocar 1 mais 1 entre parênteses, o Python vai resolver primeiro o que está entre parênteses. E depois é que vai resolver o que está fora. Então, primeiro ele faz 1 mais 1, que dá 2. 2 vezes 2 dá 4. E convenhamos, assim fica muito mais claro, fica muito mais nítido. Vocês concordam? Deixa eu voltar aqui para essa expressão aqui. Ó, se eu colocar o 4 dividido por 2 entre parênteses, vai ficar mais claro que primeiro vai acontecer essa divisão? Não fica mais legível do que ficar colocando um monte de símbolo separado? E agora aqui, se eu quiser fazer isso. Ele primeiro vai calcular a multiplicação. Ou seja, vai ficar 4 dividido por 6, que dá 2 terços, 0,666. Beleza? Ou seja, usem sempre parêntese. Se a tua expressão for começar a ficar bem grande, bem confusa, bem complexa, use parêntese. Mesmo que não precise, mesmo que a sua continha dê certo, você já saiba como fazer, é muito bom você ter esse hábito de colocar parênteses, porque ajuda muito na organização, deixa seu código mais legível, certo? Então, pessoal, o tutorial é esse. É bem simples, mas como eu disse, é muito importante, certo? Você pode errar contas só por causa da precedência, da ordem dos operadores. Então agora você sabe exatamente como é que funciona, qual é o mais importante, o menos importante. E lembre do que eu disse, use parênteses para organizar, para deixar bem claro a conta que você quer fazer, tá? Então, ó, acessem lá a apostila, tá? A gente tem uma apostila em PDF, tá aqui ela. Já tem quase 500 páginas, se não me engano. Ela tem um texto bem maior, bem mais explicado. Tem uma brincadeirinha aqui que a gente faz sobre a sua tia, né? A sua tia pediu um script para você. E eu vou deixar aqui para vocês 2 desafios, tá? Primeiro, é calcular a média em Python, tá? A sua tia, professora de português e inglês, ela pediu para você criar um programinha em Python que ela coloca lá as 2 notas de português e a de inglês e o seu programa devolve a média aritmética. O que é média aritmética? Não sabe? Vai no Google. E o segundo desafio, que é bem mais interessante, que é a média ponderada. Aqui, ó, a média, exercício de média, aqui eu coloquei, ó, média ponderada. É o seguinte, ó, a prova do vestibular do IME, Instituto Militar de Engenharia,
é composta pelas provas de matemática, física, química, português e inglês. Ou seja, eles não têm geografia, nem história, nem biologia. Não sei como é que está hoje, mas na minha época, lá em 2010, ainda era assim. Só que a prova do IME tem uma característica especial. Ela dá mais valor a algumas matérias e menos a outras. Por exemplo, o peso da nota de matemática é 3. Já a física e química tem peso 2,5. Português tem peso 1 e inglês também tem peso 1. Só uma dúvida, quem está fazendo o vestibular do IME ainda tem redação em inglês no IME? Na época que eu fiz tinha redação em inglês no IME. Eu já fiz algumas redações em inglês, tanto na prova do IME como acho que a Escola Naval também que cobrava redação em inglês. Enfim, a sua nota aqui, nesse caso, ela vai ter peso. Certo? Algumas notas pesam mais que outras. Então é chamada média ponderada. Provavelmente você não vai se lembrar como é que faz uma média ponderada. E aqui que entra um exercício mais importante ainda. Você tem que ir no Google pesquisar o que é média ponderada, como funciona e como calcular a média ponderada de uma expressão para fazer aqui no Python, tá? Pessoal, uma característica muito importante de qualquer programador é saber buscar uma informação e aprender rápido. Um bom programador não é aquele cara que decora 1000 comandos, não. Decorar comando nem precisa, cara, nem precisa. Eu nunca fiz questão de ficar decorando comando porque não é útil. Já tem tudo na internet, tudo está na documentação. Mas a sua capacidade de ir atrás de informação, de pesquisar e de aprender é a coisa mais importante do programador. Vocês têm que aprender a aprender. Beleza? Pesquise no Google o que é média ponderada e coloca aqui nos comentários do YouTube a solução. Média aritmética para 2 notas e média ponderada. 5 notas, tá? Escrevam aqui nos comentários o código de vocês. Na próxima aula eu vou fazer esses 2 exemplos até para fixar melhor isso daqui de precedência de operadores, tá? Do uso de parênteses. Acessem lá o site, pessoal, certo? Estudem pela apostila. A apostila tem muito mais conteúdo, muito mais explicação, muito mais texto, exemplos resolvidos, tá? É o material mais completo que pode existir na história da humanidade em programação Python. Então, por hoje é só isso. A aulinha é bem simples. Tentem fazer os exercícios de média, muito importante. E até a próxima aula, beleza? Valeu, pessoal!